Oi, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos aí agora para mais uma aula de história no dia de hoje. Mas antes, vamos relembrar aqui o que a gente estudou na aula da semana passada? Semana passada a gente deu abertura ali no conteúdo do segundo bimestre, conhecemos ali sobre os primeiros povos que habitaram ali nos territórios do Brasil há milhares de anos atrás, né? Estudamos ali sobre os sambaqueiros, sobre os povos marajoaras, e eles foram os povos que fizeram parte ali da pré-história do Brasil, ou seja, eles não são nem ali aqueles indígenas que a gente conhece quando os portugueses chegam aqui. São povos bem mais antigos ainda que tinham habitado nesses territórios. E agora, nessa semana, a gente vai começar então a estudar e conhecer sobre aqueles povos indígenas que estavam aqui quando os portugueses chegam ali em 1500 no Brasil. Então a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre eles na aula de hoje. Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, né, ali no dia 22 de abril de 1500, o território não estava vazio, não estava abandonado. Existiam ali cerca de 3 a 5 milhões de pessoas habitando esse território. E essas pessoas, né, esses grupos ali foram batizados, ali, foram nomeados ali pelos portugueses como índios. Por quê? Porque eles estavam ali naquela época fazendo um caminho para chegar até as Índias. Nós vimos também nas aulas da semana passada, né, estudando ali sobre as navegações que os portugueses e os espanhóis faziam, que eles estavam tentando encontrar o caminho para chegar nas Índias. Então, eles vieram parar nesses territórios aqui que a gente hoje conhece como Brasil. Então, eles chamam esse povo ali de índios. É por isso que a gente tem, então, esse nomezinho aí de índios. E aí, pessoal, quando, então, os portugueses chegaram aqui nesses territórios, eles tiveram contato ali com os primeiros indígenas que eles conheceram. E eles acreditavam que todos os povos que habitavam no Brasil, eles tinham os mesmos costumes, falavam as mesmas línguas, então eles generalizaram um pouco aquele povo. Mas, na verdade, nós vamos ver aqui que esses povos, eles não são todos iguais, eles não falavam a mesma língua. Dentro do Brasil, a gente tinha ali mais ou menos 1.300 línguas diferentes, povos diferentes, com costumes, culturas e outras coisas muito diferentes. Então, pessoal, o primeiro povo que eles tiveram contato quando eles chegaram ali nos territórios do Brasil foram os povos ali, os tupinambás, tá? Que fazem parte ali dos povos tupis, que a gente vai entender um pouquinho mais pra frente também. Então, eles foram os primeiros povos que os portugueses tiveram contato quando eles chegam. Porque esses tupinambás, eles se localizavam ali bem na costa do Brasil, ou seja, bem ali no litoral. Então, assim que os portugueses chegam, eles são o primeiro povo que os portugueses têm contato. E eles tiveram ali uma facilidade de deixar ali esses portugueses chegar nesses territórios. Eles não resistiram, eles não tentaram arrumar algum tipo de conflito. Eles eram povos mais pacíficos ali, segundo os portugueses, né? Então, eles não apresentaram ali nenhum conflito quando os portugueses chegaram. Nós temos também outro povo indígena que eles foram batizados ali de os botocudos, né? Porque eles utilizavam ali alguns botoques labiais e auriculares que eram feitos de madeira, né? E era uma madeira chamada ali de barriguda e ela media ali cerca de 12 centímetros. Então eles colocavam ali na boca, nas orelhas, e por isso eles ficam ali com esse nome aí de botocudos. E esses povos, pessoal, eles eram os povos que ofereceram ali uma maior resistência. Eles não foram tão tranquilos ali quanto os povos tupinambás. Eles entraram em conflito então com esses portugueses quando eles começaram ali a adentrar os seus territórios. E aí, galera, como eu falei com vocês, quando os portugueses chegam no Brasil, eles encontram ali aqueles povos indígenas habitando nesses territórios. E eles acreditaram que esses povos, eles todos falavam a mesma língua, tinham os mesmos costumes, mas isso não é verdade. Nós tínhamos ali milhões de indígenas vivendo no Brasil, com cerca de 1.300 línguas diferentes, com muitos costumes diferentes, formas de se organizar. Então, a gente não pode dizer e generalizar que todos os povos indígenas viviam da mesma forma, porque isso não é verdade. Então, como é que a gente faz para identificar um povo indígena?
para identificar um povo e saber ao que ele pertence, a gente tem que estudar a sua língua. Então foram divididos aí, pessoal, 2 troncos linguísticos, que é o tronco Macro-J e o tronco Tupi, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor sobre esses povos, mas ao mesmo tempo entender que eles têm diferenças, eles têm características diferentes entre si, tá? Eles têm línguas diferentes, têm costumes diferentes, mas eles foram ali agrupados nesses 2 troncos linguísticos para a gente conseguir entender um pouquinho melhor. Então, por que um determinado grupo faz parte de um tronco Macro-J e outro faz parte de um tronco Tupi? Porque eles têm as línguas mais em comum, eles têm alguns aspectos na sua linguagem que é mais semelhante. Então, por isso, eles vão ser agrupados ali dentro de um mesmo tronco linguístico. Então, ali os tupinambás, eles faziam parte do tronco Tupi. E os botocudos faziam parte do tronco Macro-J, tá bom, pessoal? E como é que esses povos ali viviam dentro dos territórios brasileiros, né? O que eles faziam? Eles viviam ali principalmente da caça, da pesca, eles tinham algumas divisões de tarefas, as mulheres elas faziam os cestinhos, elas cuidavam das crianças, elas colhiam os frutos, os alimentos, e os homens geralmente saíam para caçar, para pescar, e essas atividades mais fora da aldeia, eles viviam ali em aldeias, era ali uma das principais formas como esses povos se organizavam ali dentro daquela sociedade. E é isso que a gente precisa entender, que a gente não tem uma cultura única indígena, a gente tem vários aspectos diferentes de uma cultura indígena dentro do Brasil, ok? Então a gente conversa mais aí na nossa aula de sexta-feira, façam as atividades do livro, tá bom? E qualquer dúvida é só me procurar, tá bom, pessoal? Tchau!